Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Quem já sentiu uma vez essa presença em outro lugar não sabe viver. Uau. Graças a Deus. Essa é minha água. Aleluia. Que igreja gostosa, viu? Que atmosfera, né, amor? Ai, é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo que está aqui. Louvado seja o Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 23. Nós conhecemos da igreja de vocês lá na Bélgica esse fim de semana. Também tudo, o povo tudo desse jeito assim, ó, avivado, simples, povo sorridente. Nós agradecemos muito, viu, bispo, por estarmos aqui com a igreja do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 23. Diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Uau! Que palavras! Essas foram as últimas palavras do rei Davi. Então nós vemos aqui que Deus o tornou uma pessoa importante. Aquele que era um simples pastor de ovelha se tornou um rei, e um rei exemplar. Deus o fez importante. Também vemos que ele diz assim: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Uau! Davi então foi um profeta. Deus usava a boca dele para falar. Meu Deus. Quantos aqui? Eu acho que todos gostariam de ser pessoas importantes, certo? A primeira questão aqui, né, que foi levantada sobre Davi ter sido levantado como uma pessoa importante. Amém. E quantos gostariam de ser usados por Deus como um profeta? O Deus de Israel falou através dele. Além disso, ele também governou o povo com justiça. O Espírito de Deus que foi derramado em Davi quando o profeta Samuel o ungiu. Todos devem conhecer a história de Davi. Era muito jovem e existia um outro rei, Saul, o primeiro rei de Israel. Só que Saul desagradou o coração do Senhor porque foi desobediente. Irmão, mesmo que você seja levantado por Deus para fazer algo, há a possibilidade de você também ser tirado por Deus. Nós precisamos aprender com Saul, com o erro de Saul, que quando nós desobedecemos, quando saímos da nuvem, saímos da direção de Deus, por mais que você ame aquele lugar que Deus colocou, por mais que você tenha privilégios e ache que nunca vai cair, se entrar em desobediência, sim, vai. Eu creio que o Senhor está a chacoalhar aqui alguns. Vigia, vigia.
Tem gente prestes a perder a família, porque está em desobediência, porque tem se rendido aos vícios, à imoralidade, está a perder a família, está a perder o emprego, está a perder o lugar em que Deus tinha te colocado, lugares de honra. Saul perdeu. E por não ter um coração que estava agradando ao Senhor, então Deus logo procurou outro para substituir. E ele encontra Davi. Davi não era lindo, alto, né, vistoso como Saul, mas tinha aquilo que Deus importa, que é o coração. Em Atos 13, 22, está escrito assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então Davi tinha o coração que agradava a Deus, porque ele fazia toda a vontade de Deus. E por isso, ele se tornou um homem importante. Por isso, Deus usava a boca dele para falar. Por isso, ele governava com justiça e prosperava em tudo. Ele tinha o favor de Deus, porque ele tinha um coração que agradava ao Senhor e obedecia toda a sua vontade. Sabe, eu nasci num lar cristão. Eu sou crente há 34 anos. E durante muitos anos, durante uns 23 anos, eu imaginei que fazer a vontade de Deus era estar na igreja e não pecar. Então eu achava que isso era o suficiente, estar na igreja todo domingo e não pecar, assim, não mentir, não roubar, não cair em fornicação, né? Porque eu cresci na igreja, aprendi o que era pecado, o que não era. Então isso era o suficiente. Isso já era fazer a vontade de Deus. Eu não sei se você pensa assim, mas quando nós decidimos sair do raso, porque só vir na igreja, eu sinto te informar, é água no tornozelo. Só vir ao culto de domingo ou de quinta, mas eu sou assíduo, mas só vir ao culto já é o começo, mas é água no tornozelo. Deus quer que você vá um pouquinho mais fundo. Ele quer que você comece a andar ao encontro dele, para que a água bata no joelho, e depois na cintura, e depois você nade de braçada nele. Só que quando eu comecei a buscar o Senhor de verdade, que é ter tempo com Ele, usar a moeda mais cara que existe no universo para pagar. Qual que é a moeda mais cara? Tempo. Ter tempo com Deus. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas é entrar no quarto, numa sala, no teu secreto, trancar e lá ficar sem hora para sair. Ah, meu Deus. Eu encontrei um lugar. Eu encontrei o lugar. A corça, a andorinha. Eu encontrei o lugar onde a minha sede é saciada. Nesse lugar de intimidade, de receber a presença, um lugar que Davi estava sempre, eu descobri que fazer a vontade dele não é somente vir na igreja e não pecar, e lutar contra o pecado. Não, tem mais. Tem muito mais. Quando nós começamos a ir mais fundo e conhecer mais a Deus, nós vamos descobrir que o crente, ele não deve a todo tempo estar pedindo como se Deus fosse um garçom, mas agora nós, como crentes que entendemos quem nós somos em Deus, sou filha, mas também sou serva. Eu sou filha, mas tem um reino que precisa do meu serviço. Pai, para que eu estou na terra? Qual é a minha missão na terra? Aí é que a gente entende e busca a vontade dele. Você entendeu? Não é aquele negócio de ir para o secreto e falar assim: Deus, me dá o tal carro, me dá tal casa, me dá isso. 5 minutos de oração, fez seu pedido, mandou, o anjo levou, né?
para o restaurante do céu e amém, não. É ir para o secreto e falar: Pai, o que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade? Onde eu devo morar? O que eu devo fazer? Qual é o ministério que o Senhor quer para mim? Com quais pessoas eu devo me conectar? Com quais eu preciso me desconectar? E aí quando Deus começa a falar: olha, você vai ter que desconectar daquela pessoa. Ah não, pai, mas aquela pessoa lá, não, ela é famosa, ela tem estado. Desconecte, saia. Não, mas esse emprego eu ganho muito dinheiro, saia. Aí a gente descobre o que é viver a vontade de Deus. Quando nós começamos a fazer as renúncias. Por que Davi era um bom governante, um bom rei? Sabe, governar significa ter boa mordomia. Nós somos mordomos. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele criou o ser humano para ser mordomo, administrador. Ele nos deu a terra para administrar. Administrar todas as situações. Não somente os animais, mas as situações. Gente, não era para a gente estar sofrendo de ansiedade e depressão. Se nós, crentes, retomássemos o domínio que foi perdido por Adão e Eva. Sabe quem ganhou o domínio quando Adão e Eva pecam? Satanás. Satanás ganhou o domínio. E muitas vezes nós deixamos de lado o sacrifício de Jesus na cruz, que retomou o domínio, está com Ele, Ele entregou a igreja. E a gente perde esse domínio, entregando para Satanás de volta. Como? Pecando e não se arrependendo. A gente deixa o medo entrar. A gente deixa a dúvida entrar. A gente deixa sabe aqueles pensamentinhos que ficam te corroendo o dia inteiro? Ah, mas eu não consigo. Ai, raiva daquela irmã. Ai, ódio. Sabe aqueles pensamentos negativos? Na verdade é tudo seta do diabo. E isso vai fazendo com que a gente perca o domínio, o governo das coisas. Meu Deus, é tempo da igreja retomar, pegar de volta o governo e botar esses bichos para correr. Davi era um bom governante. Ele fazia boa mordomia daquilo que Deus entregou. O reino, ele era um bom rei. Por quê? Bom, se a gente quer ter um legado como o de Davi, a gente precisa ser como Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus e fazia toda a vontade do Senhor. Além de fazer a vontade de Deus, algo que Davi sempre fazia. Qualquer coisa, qualquer guerra que ia ter, ele consultava a Deus antes. Devo ir? Não devo? Posso? O Senhor vai dar? Porque se o Senhor não for me dar vitória, eu nem vou. Irmãos, quantas guerras nós temos entrado? Quantas batalhas nós temos travado que nem era necessário, porque Deus não queria que a gente entrasse. Pessoas, às vezes, que a gente vai ajudar, que Deus estava tratando e a gente acaba atrapalhando Deus. Guerras que são desnecessárias. Porque não, eu acho que meu coração está falando, vou fazer. Nem pergunta, não faz uma oração. É que a gente ora errado. A gente ora assim: Senhor, abençoa, em nome de Jesus, amém. Peraí, pergunta se é a vontade dele. Davi fazia isso. Posso? É da tua vontade? Irmãos, às vezes nós vamos escutar algumas respostas de Deus que a gente não vai querer. Eu me lembro de uma vez que eu precisava contratar uma pessoa e eu perguntei: Senhor, qual que é a pessoa que o Senhor quer que eu contrate? Aí ele falou: essa. Eu falei: não, eu acho que o Senhor não está bem, não. Essa não, todas, mas essa não combina com a função. Vai dar certo.
Mas eu já sabia. Aí veio um profeta e falou, ó, Deus falou que você vai contratar tal pessoa. Eu falei, eu já sei. Ok. Contratei. Por quê? Deus sabe o que precisava ser trabalhado em mim. Deus sabe o que precisava trabalhar na outra pessoa. E durante o tempo do processo, em obediência, mesmo contra a minha vontade, o Senhor foi concretizando os planos dele. Então eu tenho pegado o costume de tudo perguntar. Qual é a casa? Deus me falou esses dias, você vai mudar de casa. Começou a mandar um monte de sonho, que eu mudava de casa, eu não queria mudar de casa. Sabe quando a gente sonha e nem anota o sonho, que é pra Deus não falar muito? Só que ele deu 5 assim. Aleluia. Ai, eu tenho que correr a isso. Desperta, tá todo mundo comigo? E aí, eu tava orando, eu e o pastor Neto, e falando, Senhor, eu quero mais unção, eu quero uma nova unção para cura, para milagres. E aí o Senhor falou em alto e bom som comigo, ele falou assim, então entrega o seu Isaac. Eu falei, qual é o Isaac? A casa. Falei, amor, Deus está pedindo a casa. E ele deu glória a Deus, porque o aluguel era muito alto. Ele já queria mudar. Aí eu falei assim, eu já entendi, mas pode dar umas confirmações, pai. Porque assim, quando é Deus, ele confirma, reconfirma. Ele é bom, é pra gente não ficar na... E eu sou dessas. Eu gosto de algumas confirmações, que é pra não ter dúvida mesmo. A gente foi dormir, o Pedrinho subiu na cama. Mamãe, quando é que a gente vai mudar de casa? Falei, ué, mas do nada. Por que você tá falando isso? Você lembra, filho? Não sei, eu tô com vontade de mudar de casa. Falei, ai, Deus. E aí começou as confirmações. Eu já falei, amor, procura essa casa logo pra gente não entrar em desobediência. E aí, todas as casas que eu olhava, eu falava, Senhor, e aí? O Senhor quer que eu mude nessa? Não. É nessa? Não. Falei, gente, o que Deus tá querendo comigo? E era uma casa muito boa que a gente morava. Muito mesmo, dos meus sonhos. Falei, eu acho que eu fiz alguma coisa, Deus está querendo me dar um castiguinho, eu acho que Ele está me moldando. E como Ele falava não para todas as casas, eu falei, amor, começa a ver casa bem pequenininha. Que a gente morava numa super casa. Eu acho que Deus quer me tratar, não sei. E todas Deus falava não, até que um dia eu falei, Senhor, me mostra em visão uma parte dessa casa para eu ter certeza. E aí quando eu peço, o Senhor me deu uma visão e eu vi um telhado assim de caída, sabe? Aqui na Europa, essas casas que tem a caída é casa chique. Lá no Brasil, vocês sabem que não, né? Quando tem a caída assim, a casa tem nem laje. Imagina. Falei, não. Aí eu comecei a chorar, abri o olho e falei, não, é da minha alma isso, né? Deus está me mostrando, Deus não vai... Deus, o Senhor fala tanto que me ama. E o Senhor vai fazer isso comigo. Tudo bem, a tua unção é maravilhosa. Eu pago o preço que for, mas... Senhor, o que eu fiz? E os dias foram passando. Aí o Neto me mostrou, olha, o que você acha dessa casa aqui? Eu comecei a olhar, linda. Pensa uma casa linda, grande. Falei, acho que Deus não vai deixar. Porque Deus quer que eu vá para uma casa bem pequenininha, eu estou percebendo. E passou a foto, já estava entrando em depressão. Já. E ele falava para mim assim, você não quer nenhuma casa? Eu falava, não é que eu não quero, é Deus que não deixa. Até que eu vi na foto um telhado de caída. Que é um estúdio lá na casa. É um estúdio enorme com esse telhado. Eu falei, amor, tem esse telhado, acho que Deus vai deixar. Aí a gente já entrou na casa, já fui declarando, é minha. E aí... sem toda a documentação, sem todo o dinheiro, mas Deus escancarou as portas e a gente alugou aquela casa. E Deus foi tão bom que todo mundo que entra nela fala, nossa, ela é mais linda do que a outra. Metade do aluguel. Mais linda, maior. Né? Então, quando Deus pede algo pra gente, é porque Ele tem algo muito melhor. Não tenha... Glória a Deus. Não tenha medo de entregar os seus Isaques. Não tenha medo de entregar os seus Isaques. Vocês estão vendo o nível que é a vontade de Deus?
que não é só sobre pecar e sobre vir na igreja, mas saber atentamente com quem você deve se relacionar. Tem gente aí, que tá fazendo até macumba gospel porque quer aquele namorado. Como que é macumba gospel? É tipo assim, o cara não gosta dela, o cara já tá até namorando com outra, e ela tá orando, Senhor, toca no coração dele, faça com que ele me ame, com que ele se apaixone. Você entendeu? Nem perguntou, pai, é da tua vontade? Me dá tal sinal. Lá na Bélgica, na conferência da IBR Bruxelas, uma irmã veio me pedir oração no final. Ela falou, eu quero saber qual é o meu chamado. E assim, não é o tipo de coisa que Deus revela assim, né? Pá, isso daí, gente, é secreto. E eu amo ensinar isso para a igreja. Vamos para o secreto. A gente não tem que ficar dando peixe pronto, né? Às vezes Deus usa, mas a gente tem que ensinar as ovelhas a pescarem, né? E aí eu falei, amor, irmã, vamos orar, né? E eu comecei a orar por ela. E quando eu comecei a orar, o Senhor me mostrou uma visão de banco de avião. E não falou nada, só me mostrou isso. Eu falei, irmã, na oração eu vi bancos de avião. Acho que você vai para algum lugar. Aí ela começou a chorar. Ai, pastora, eu tenho uma semana para decidir se eu vou ou se eu fico no Brasil. Deus falou que você vai, né? O certo é você, porque a vontade dele é que você vá. Caiu no chão, não, mas a minha vida tá toda aqui, são 8 anos aqui. Eu falei, então, irmão, mas você perguntou qual é a vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a perguntar para o Senhor qual é a vontade dele? Porque muitas vezes a gente vai ter que abrir mão dos nossos sonhos, a gente vai ter que abrir mão das nossas vontades, da nossa linda casa, do nosso emprego, para viver os sonhos e a vontade dele. Será que nós estamos dispostos a de verdade cantar com o coração aquela canção que a gente estava cantando? Perdendo tudo por amor e com alegria. Jesus, que canção perigosa. Meu Deus, eu já cantei essa canção muitas vezes com medo. Perdendo tudo. Meu Deus, será que nós estamos mesmo dispostos a perder fama, status? Porque muitas pessoas querem, não, eu quero ministério. Na verdade, a maioria quer microfone. Mas, será que está disposto a perder tudo para que o Senhor te use? Está disposto a perder tudo para viver a vontade de Deus? Bom, Davi consultava Deus antes de qualquer decisão. Outra coisa que nós precisamos analisar na vida de Davi, e por isso o Senhor se agradava tanto do coração dele, olha aqui, adoração. Davi recupera a Arca da Aliança, ele traz de volta a presença de Deus, e agora tem 24 horas de adoração, 4.000 levitas, um monte de cantor de música, o tempo inteiro revezando, louvor o tempo inteiro, porque ele sabia que Deus habita no meio dos louvores. Será que nós temos louvado o Senhor em todo o tempo? Ah, pastora, uma vez por dia eu coloco lá um louvor. Não é só sobre isso, não. Não é só sobre ouvir um louvor, cantar uma música. Adorar a Deus de verdade é estar numa circunstância difícil. É estar passando por uma enfermidade e não reclamar, louvar. É estar caindo de sono e de fome e não reclamar. É estar, às vezes, sem dinheiro na conta e não reclamar. O verdadeiro adorador está adorando em todo o tempo. O bispo perguntou, tá tudo bem? Aí eu ia falar do fuso horário, eu ia falar assim, só o fuso horário. Eu falei, não, tá tudo ótimo, glória a Deus. Porque eu quero adorá-lo em todo o tempo, em toda circunstância. Nós devemos estar glorificando ao Senhor nas tribulações, nas provações. Em todo tempo dai graças. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina?
Em tudo dai graça, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Só que tem mais uma parte desse versículo. Pode complicar a tua vida agora. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que estão vivendo o propósito a qual foram chamados. Você está vivendo o propósito a qual você foi chamado? Só vive o propósito aquele que tem intimidade com Deus, que ouve a voz dele e obedece cada vontade do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era por isso que Davi tinha o favor de Deus. Aqui diz que onde ele tocava prosperava, ele tinha prosperidade. Por quê? Tinha o favor de Deus. Estava vivendo o propósito certinho. Tudo que o Senhor escrevia, tudo que o Senhor planejava, Davi vivia, ele fazia. Por quê? Contato direto, conexão, intimidade. Ele fazia o que era a vontade de Deus a todo tempo. O Senhor está nos chamando a fazer orações difíceis, a abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos dele. Não teve tanto aleluia, pastor, nessa parte. Abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos dele. Abrir mão das minhas vontades, dos meus planejamentos e perguntar: isso daqui faz parte do teu plano, Senhor? O que mais nós podemos analisar na vida de Davi, que fazia com que o coração dele fosse amado pelo Senhor? Ele era um guerreiro que destruiu todos os inimigos. Davi destruiu todos os inimigos. Ele não deixou um guardadinho. Saul guardou um, né? Será que nós temos guardado os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Teve irmã que pensou que é a sogra. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra toda... Isso. A nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. Esses são os nossos inimigos. E às vezes, ao invés de nós destruirmos, nós estamos alimentando os nossos inimigos, guardando eles dentro da nossa casa. Como? Pai, você briga com o teu marido, fica uma semana sem falar com ele, você guardou o demônio da mágoa dentro da tua casa. E ainda esse demônio da mágoa está doidinho para trazer o demônio do divórcio. E aí o demônio do divórcio vai tentar trazer o demônio da depressão para a vida dos seus filhos. Ansiedade, loucura. Um abismo chama o outro abismo. Será que nós temos destruído ou guardado os nossos inimigos? Ah, pastora, é só um viciozinho no jogo. Não tem nada. É só uma bebidinha de leve. Nem fico bêbada. Não, esse filminho aqui não tem nada a ver, não. Igreja, desperta! Nós fomos chamados para guerrear, batalhar e colocar esses demônios para correr, não para guardar eles quietinho lá. Não, de vez em quando eu vou lá, alimento ele, ninguém fica sabendo. O Deus que tudo vê está sabendo. Davi agradava o coração do Senhor porque ele destruiu a todos. A todos. Eu não sei quais inimigos você estava alimentando na tua casa. Sabe por que alimentando? Porque a maldição que Satanás recebeu foi que ele comeria do pó da terra. Quem é o pó da terra? Quem é? Olha para o teu irmão e fala: tu é pó da terra. Se você não cuidar, você vai dar comida para o diabo. Os teus pecados alimentarão a Satanás, porque antes ele era serpente, lá em Gênesis. Em Apocalipse, ele já é o grande dragão. De tanto que a humanidade foi alimentando ele com o pecado. Meu Deus, o que você precisa destruir hoje? Qual é o inimigo? Quer deixar um legado como o de Davi?
Quer falar as últimas palavras que ele falou? Então destrua cada um deles. Hoje, quando você chegar na tua casa, quebre objetos. Quebre coisas, taque fogo em coisas que tem te feito pecar. É meu celular. Então, né? Jesus falou assim que tem que tirar a mão, né, para entrar no reino dos céus. Não sei o que tu vai fazer. Corta a internet, faz alguma coisa. Jejua, mata a carne. Quem ama jejuar? É bom só pro lado espiritual, porque é difícil, né? Se for um jejum aí de verdade, só na água, é difícil. Agora, se for aquele jejum, não, eu só tirei o chocolate. Eu tô de jejum já faz 60 dias que eu tô de jejum. Nossa, a pessoa não emagreceu 1 quilo. Você fala, nossa, 60 dias de jejum. Nossa, irmã, você tá aguentando? Sim, eu tirei o chocolate. Ah, para com esse jejum sem vergonha. Isso daí é propósito. O mínimo é tirar tudo. Só deixar o arroz e feijão, então, já que vai fazer propósito. Mas jejua. Bebe só água, sabe? Um cafezinho sem açúcar no máximo. Matar a carne mesmo. Destruir todos os inimigos. Vou correr, tenho 7 minutos. Então, Davi consultava Deus antes de qualquer decisão. Davi adorava 24 horas. Ele era um grande guerreiro, destruiu todos os inimigos. E ele governou com integridade. Foi um bom mordomo. Quero falar só um pouquinho sobre isso. Eu não sei quais recursos o Senhor te entregou. Mas para mim, Ele me entregou um ministério. Uma igreja. Para mim, o Senhor me entregou uma família. Filhos, um marido. Mulheres para cuidar. Se eu não for boa mordoma disso que o Senhor tem me dado, se eu não cuidar bem da minha saúde, sabe o que o Senhor me pediu? Agora eu vou pegar um monte de crente aqui. O Senhor falou assim, esse ano você não vai comer glúten, lactose e açúcar. Falei, por quê, pai? Nem de vez em quando. Ele falou assim, porque você não pode ficar doente. Não quero que você fique doente. Esses alimentos são inflamatórios. E esse ano a sua agenda vai ser puxada. Eu falei, amém. Convidei algumas pessoas para entrar comigo. Quem entrou? Quem entrou? Ao longo do ano eu fui puxando. Onde eu estava? Ser boa mordoma. Então eu preciso ser boa mordoma da minha saúde, do meu corpo. Porque senão, se eu fico doente, sei lá, tenho um infarto. Quantas pessoas morrem? Aí todo mundo fala assim, não, era o tempo. Eita Deus. Não, era a hora. Deus recolheu, era a hora. Aí tem aquele testemunho, né, do pastor Luciano Subirá. Não sei se vocês conhecem, daquele pastor que morreu. E aí ele tem um encontro com o Senhor Jesus e fala assim, você foi um suicida. Porque eu tinha um propósito para você, você tinha muita coisa para fazer, mas você comeu tanto e tão errado. Eu tinha mais coisas para você. Ah não, mas quem tem promessa não morre. Eita, isso daí. Eu vou te falar uma coisa, Deus me ensinou um dia em arrebatamento. O que nós precisamos fazer para que a promessa se cumpra. Ele me mostrou que primeiro, Ele estabelece a vontade, a verdade dele. Deus tem uma vontade para cada um dos seus filhos, um propósito, uma história. Ninguém aqui é inútil, viu? Deus escreveu uma missão para você. Inclusive, Ele deu dons e talentos para você desenvolver aí. E aí, a segunda fase, o que é? A revelação. Deus revela para nós, seres humanos, a vontade dele. Como? Sonhos, que muitas vezes você não está nem aí para o que você sonha. Não anota. Quem tem costume de anotar os sonhos? Deus fala tanto através dos sonhos.
Deus fala em profecia, Deus fala na palavra. Quando o bispo prega, que Deus dá palavras remas para cada um. Se você estiver conectado e não pensando na agenda da semana e anotando tudo que Deus está ministrando, Deus vai falar muito com você. Então, a fase 2 da promessa é Ele revelar, Ele te prometer, Ele mostrar o que Ele quer. E a 3, aí é onde você entra. E o Senhor me mostrou um alinhamento, assim, eu via aquela ampulheta, sabe, se virando. Ele falou aqui, assim, nessa terceira fase, nessa terceira porta, é quando os tempos, Kairós e Cronos se alinham. Porque é quando você decide, eu vou viver essa promessa. Eu vou viver essa vontade de Deus para minha vida. Tem gente que Deus falou assim, ó, você vai ser empresário. E você vai ter uma loja disso, ou um salão, e Deus deixa claro. E a pessoa fica esperando. Uma hora Deus vai fazer acontecer. Acho que ela pensa que Deus vai mandar alguém lá, falar, Tó, a chave, o salão tá prontinho lá. Minha irmã, corre atrás desse salão, vai pintar esse salão. Vai, coloca o pé que Deus vai botar no chão. Bota o pé que o mar se abre, mas faz a sua parte. A terceira fase é a fase da decisão. Decida viver aquilo que Deus já te revelou. Amém? Quantas promessas você tem aí? Ai, Deus falou que eu ia falar o inglês fluente. Está fazendo a aula? Não, acho que vai assim, do nada vai acordar, good morning, papapá. Existe uma, só sei falar isso. Existe uma parte que é sua. Deus pode ter planos lindos para você, mas se você não fizer a tua parte, não for boa mordoma, bom mordomo daquilo que Deus tem te entregado, dos recursos que Deus tem te entregado, pode acontecer como Saul. Meu Deus! Estamos acabando. O que mais eu vejo que no coração de Davi, isso aqui a gente sabe muito bem, arrependimento. Davi pecava, mas ele não ficava se justificando. A gente teve uma vez um aconselhamento na igreja, e a gente estava com um casal, e tudo que a esposa falava, é porque você faz isso, aí ele vinha, mas eu faço isso por causa disso. Aí se eu falasse alguma coisa, irmão, mas a gente viu que você fez isso e isso. Aí ele falava, não, mas eu fiz, pastora, por causa disso e disso. Ele não deixava a gente falar. Era o tempo inteiro se justificando. Até uma hora que eu fiquei irada, eu falei, irmão, para de se justificar. Não, pastora, mas a senhora não está entendendo. Para, em nome de Jesus. Esse espírito de vitimismo fica se justificando. Sabe o que você tem que falar? Realmente eu fiz. Me desculpa, pronto. É isso. Realmente eu fiz, me perdoa. A gente tem que parar de se justificar. Não, mas eu tratei mal a irmã porque ela não me cumprimentou. Você errou. Não, ela errou primeiro. Parece o Pedro e a Sofia. Ela que fez primeiro, ele que... faz a tua parte. Confessa que você errou e muda você. Por que eu consegui ganhar um neto para Jesus depois de 8 anos orando? Não acreditava em Deus. Odiava crente. Não sei como que casou comigo. Não podia ver um crente. Como? Foi não justificando os meus erros, mas sempre com muita humildade, pedindo desculpa toda hora, me perdoa. Ele fala que o dia assim que rasgou o coração dele, e ele falou, não, eu vou querer esse Jesus aí, foi um dia que a gente brigou e ele era o culpado. Toda vez ele era. Quase toda vez, né, amor? Mas aquele dia ele era muito culpado, porque, gente, eu ainda não tinha feito a libertação dele. E ele falou um monte e acabou comigo pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp a gente ganha uma força, né? Na cara a gente não tem coragem, mas pelo WhatsApp. E aí ele falou um monte, e aí eu orei. Eu queria escrever um monte também, mas eu orei e o Senhor falou, vai, se humilha. Eita. Eu falei, me perdoa.
Não, mas é eu que estou errado. Não, me perdoa, eu te deixei nervoso. Não, é eu que estou errado. Não, me perdoa, porque... Não, eu errei também, me desculpa. Ele bugou a mente dele. Ele sempre fala que nesse dia ele falou, gente, não faz sentido, eu sei que estou errado, essa mulher pedindo perdão, o que é isso? Eu também quero ser assim. E aí começou a trajetória de mudança. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Errou, pede desculpa para as pessoas. Pede desculpa para o Senhor. Porque Ele está a todo tempo de braços abertos, como aquele pai que espera o filho pródigo retornar. O pai correu atrás do filho? Não. A pedagogia de Deus é muitas vezes deixar a gente ir. Dá uma sofridinha lá fora. Passa um pouco de necessidade, Deus não vai mandar a cesta básica. Deixa. Dá uma apertada, porque aí... Gente, é ou não é assim? Quando a gente está no sofrimento, a gente corre para Deus. Eu voltei para Deus porque eu me desviei por 9 meses. Por quê? A gente estava quase passando fome. Estava contando moedas para comprar comida, sem energia, carro com busca e apreensão. Então eu falei, amor, vamos voltar, vamos fazer um voto com Deus. Voltei para Deus. Deus já, na hora Deus aceitou meu voto. Deus começou a abrir as portas. Me encheu com a presença dEle, me trocou minhas roupas, me ajudou a vencer os meus vícios, meus pecados. Porque Ele está de braços abertos esperando, porém, nós temos o livre-arbítrio. Eu vou te falar, ontem a gente foi na casa de um amigo do Neto, lá na Bélgica, que é amigo de longa data, é um senhor já, mais de 70 anos, está com câncer, está com muitas enfermidades. Eu falei, amor, a gente não pode perder a oportunidade, vamos falar de Jesus, porque logo esse senhorzinho vai bater as botas. A gente precisa ser sincero, né? É a verdade. Muito doente, fumando, não bebe água, só bebe Coca-Cola e suco de laranja. É bom mordomo? Então ele só falava francês e eu falei para a esposa dele, ó, interpreta aí que eu vou começar a falar, né? E o Espírito Santo falou assim, fala da vida eterna. E eu comecei já falando, ó, eu sei que o Senhor fez algumas escolhas durante a vida e algumas delas foram ruins, só que Deus quer te perdoar se você aceitar Jesus. E eu comecei ali, fiquei uns 10, 15 minutos falando, né? Aí no final eu perguntei, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pensando, uau, não. Está arrependido dos seus pecados? Não me arrependo de nada. Nossa, foi me dando nervoso. Como que não quer se arrepender? Que orgulho é esse? E sabe o que a palavra diz? Que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste. Deus resiste. Não quer? Não quer. Agora vai com o coração quebrantado como o de Davi. Se arrepende, confessa. Pai, realmente eu tenho mentido, realmente, olha, eu tenho traído. Eu tenho sonegado imposto. Eu tenho falado mal, eu estou com raiva aqui, eu estou com mágoa. Mas eu me arrependo. O Senhor está de braços abertos para te perdoar. Na hora. Você pode se pôr de pé, eu quero orar por você. Porque o Senhor está escolhendo alguns Davi para ungir. Lembra que eu te falei no começo do culto o seguinte, quando Samuel foi ungir a Davi, quando ele escolheu a Davi, a palavra diz que quando o óleo cai na cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. Quando o Senhor derrama uma unção, e eu não estou falando de ser ungida para pastor, para diácono, não. É a unção do Espírito Santo. Quando essa unção é derramada sobre nós, há uma escolha. Esse óleo do Espírito Santo quer dizer, eu estou te escolhendo. Deus está escolhendo alguns Davis nessa noite. Pessoas que têm tido um coração lindo, um coração quebrantado, um coração que está a fim de ouvir a vontade dEle, um coração que está a fim de governar com justiça. Será que
Essa palavra falou com alguém hoje. Eu gostaria de chamar, posso, pastor? Chamar aqui para frente. Com quem essa palavra falou? Porque o Senhor, Ele vai ungir alguns aqui hoje. Deus vai ungir alguns Davis. Aleluia. Se essa palavra falou com você, se você é esse Davi que quer receber do óleo do Espírito Santo. Vocês não têm esse costume aqui não, na igreja? Tem? Pode vir para frente então. Eita, vocês levantou tudo a mão, estão com vergonha? Aleluia, Jesus. Eu quero declarar que a partir de hoje o Espírito Santo se apodera da tua vida. A unção do Espírito Santo te toca nessa noite. E Ele se apodera. Aleluia, Senhor, eu te peço que o seu óleo seja derramado. Senhor, eu peço que o teu óleo seja derramado agora, Senhor. Escolha, Pai, os Davis dessa geração. Oh, xarabadaraba sore calabadaraba shei. Repabadaraba xaracalaba sore cantalaba shei. Espírito Santo de Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nos arrependemos daquilo que nós temos feito e não tem te agradado. E com o coração quebrantado nós te pedimos, olhe para nós com misericórdia. Encontre em nós um coração de adorador. Encontre em nós, Senhor, um coração como de Davi. Pessoas desprendidas, mas apaixonadas pela tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Oh, Senhor, nós amamos a tua presença.